Começamos aqui mais uma aula de língua portuguesa sem firula, mané. Olha só, vamos começar hoje, de fato, a morfologia dentro das classes gramaticais. Então, nós temos as classes gramaticais e vamos falar aqui uma por uma, especificando, explicando, para que quando nós chegarmos à análise sintática, não haja nenhuma dúvida no conteúdo, beleza? Olha só, nós vamos falar hoje sobre a classe muito conhecida, que é a classe dos substantivos. Existem algumas classes gramaticais que são variáveis. Outras classes umas classes são variáveis, outras classes são invariáveis. Eu preciso decorar todas as variáveis e todas as invariáveis? Não. Você decora as invariáveis, que são 4, e todas as outras são variáveis. Vamos lá? Vou fazer aqui o mnemônico, que é o mnemônico da pica. Professor, só tá de sacanagem com a minha cara? Claro que não. Aqui é só para você nunca esquecer. Quais são as classes de palavras invariáveis? Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. Preposição, interjeição, conjunção, advérbio. A pica é invariável. E o substantivo tá aqui? Claro que não. Então o substantivo é uma classe gramatical variável. Grave a pica, nunca esqueça, porque senão ela pode causar um enorme desconforto em você. Muito cuidado. Falando sobre os substantivos, nós temos de falar sobre as classificações. E eu tenho aqui várias: primitivo e derivado, simples e composto, comum e próprio, concreto e abstrato. Vamos falar uma por uma. Aqui no primitivo, eu tenho, por exemplo, o substantivo pedra. Pedra é uma palavra que pertence à classe gramatical substantivo, e de pedra eu tenho uma palavra derivada, que é o quê? Pedreira. Pedreira. Então eu tenho aqui o substantivo primitivo, aqui eu tenho o substantivo derivado. Tanto no primitivo quanto no derivado, qual a parte mais importante da palavra e que se torna invariável? O radical. Então nós estudamos na aula anterior a presença do radical. O radical está presente no substantivo primitivo, o radical está presente no substantivo derivado. Muito cuidado com isso. Grave o seguinte, que o primitivo dá origem e o derivado vem do primitivo. O derivado vem do primitivo. Substantivo simples e substantivo composto. Eu tenho aqui um substantivo simples, a palavra chuva. Eu tenho aqui, como exemplo de substantivo simples, a palavra chuva. O substantivo simples, ele possui, copia aí no seu resumo, possui apenas um núcleo. Possui apenas um núcleo. Logo, o composto possui mais de um núcleo, como, por exemplo, guarda-chuva. Copia o conceito, mais de um núcleo. Coloque isso aqui no teu resumo. Isso aqui é de extrema importância, muito cuidado. Aqui, comum e próprio, não é tão cobrado em prova. Mas observe, substantivo comum, mulher.
Mulher é um substantivo comum, mulher é um substantivo difícil, complicado, delicado, agressivo, ciumento e possessivo. Tô brincando, hein, mulherada? Não vem jogar pedra aqui, porque se você jogar é pior pra você. Vai acertar a tela do computador. Então pegue leve, respira e vem comigo. Agora, quando eu dou um nome, eu especifico o substantivo comum, aí passa a ser próprio. A mulher não é mais qualquer mulher. A mulher se chama Joana. Joana é o nome da mulher. Então agora é um substantivo próprio, diferente. Tranquilidade? Então observe. Substantivo comum, próprio, simples, composto, primitivo e derivado. Aqui é o mais importante. Por quê? Porque a definição do substantivo abstrato, você ter isso aqui na ponta da língua vai te ajudar em diversas ocasiões. Na hora de saber se o termo preposicionado é um adjunto adnominal ou um complemento nominal, por exemplo. Substantivo abstrato. Eu vou falar que não vai caber. Copie o segundo conceito. Eu vou copiar bem pequenininho e você vai ouvindo e copiando aí. O que é um substantivo concreto? Eu tenho aqui 2 macetes para você matar o substantivo concreto. Primeiro macete, posso tocar. Lembra? Você se lembra que a tia Francisca, no jardim da infância, na 5ª série, ela falava assim, tudo que eu posso tocar é concreto, é substantivo concreto. O que eu não posso tocar é abstrato. É um pouco de verdade, mas não é verdade absoluta. Vamos melhorar isso daí, beleza? Primeiro método, eu posso tocar? Posso. Então sempre vai ser concreto. Sempre vai ser concreto. Agora, se eu não posso tocar, eu vou pôr aqui, ó, não tocar. Não tocar e não tocar. Se eu não posso tocar, aí pode ser concreto ou abstrato. Qual a diferença? Se depende de uma ação humana para existir. Aqui eu coloco ação humana. Ação humana. Aqui tá um pouquinho pequeno, tá feinho, mas copie no teu caderno aí para ficar bonitinho. O que você vai fazer para definir se é substantivo concreto ou abstrato? Vamos aos exemplos. Eu coloquei aqui pedra e Deus. Aqui eu coloquei vento e beijo. Primeiro método, eu posso tocar? Sim, eu toquei na pedra, eu toquei a pedra, peguei a pedra na mão. A tia Francisca tinha razão. Se você pode tocar, é substantivo concreto. E se eu não posso tocar? Aí depende. Não toco, ação humana. Vamos lá? Se, observe muito bem, não depende de ação humana. Não depende de... Eu não posso tocar. E não depende de ação humana para existir. Existe por si só. Deus. Você pode tocar em Deus? Primeiro método. Paulo, eu toco pela fé. Eu toco no Espírito. Meu aluno, coloca um pouquinho a religiosidade de lado agora, a espiritualidade, e foca aqui. Ah, mas eu não posso negar minha fé que eu vou pro inferno. Eu prefiro ir pro céu do que passar. Não, sem religiosidade, pelo amor de Deus. Tem aluno que está ouvindo, que está estudando português, quando acerta uma questão de crase, ó, sapateia no mistério. É forte a revelação, mas calma, respira e preste atenção bem aqui para não confundir o lereado. Você pode tocar em Deus? Não. Mas Deus depende de uma ação humana para existir? Não. Então Deus é concreto. Mesmo que você não acredite. Deus é substantivo concreto como Saci Pererê, como fada, como bruxa queca, esses mitos por aí. Mesmo que você não faça nada, Deus existe. O Saci existe. A Cuca existe. E o diabo também existe. Ah, mas eu não acredito. O problema é teu. Eu estou te passando que a gramática ensina que vai te colocar no teu concurso, beleza? E o substantivo abstrato? Claro, eu não posso tocar.
E a ação humana? Depende de ação humana. Você toca no vento? Não. Ah, mas eu sinto. Você não toca no vento. Vento é um substantivo abstrato. E o beijo? Você toca no beijo? Não. Paulo, eu consigo tocar no beijo. Não vem com essa. Você toca na boca. Beijo é uma ação humana. E tudo que depende de ação humana é substantivo abstrato. Beijo é uma ação humana. Eu beijo outra pessoa, eu beijo a mim mesmo, que sou lindo e maravilhoso com essa barba ruiva e deliciosa, que tem gosto da comida que eu comi ontem. Tô brincando, tô não? Corta isso aí, corta. Aqui eu bati contigo todos os tipos de substantivos, tá? Claro, existem outras classificações. Eu vou passar para você em outro vídeo. No próximo, vamos falar sobre epiceno e dentre outras classificações. Beleza?